bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Domingos Crossetti Branda, investidor autônomo e mestre em escola austríaca. Seja muito bem-vindo, Domingos. Obrigado, Bruno. Um prazer falar contigo. Domingos, do ponto de vista da teoria austríaca, quais são os efeitos de uma expansão de crédito não respaldada pela poupança? E essa pergunta eu estou tirando de um título de um artigo seu publicado no site do Miss Brasil em fevereiro do ano passado. Bem, o que a gente tem que observar sobre os efeitos de uma expansão do crédito não respaldada pela poupança é aquele princípio que todo economista deve ter assim como base, né? Que é o princípio da escassez na teoria econômica. A expansão do crédito não respaldado pela poupança, tendo em vista o princípio da escassez, é justamente a causa do ciclo econômico, da consagrada teoria austríaca dos ciclos econômicos. E os efeitos específicos dessa expansão de crédito, na verdade, eles são basicamente dois, né? Que eu poderia citar o primeiro pela dilapidação de capital. Né? É que o empresário, através da expansão creditícia, quando vai fazer o seu cálculo econômico, ele acaba tendo um erro na hora de fazer os seus investimentos e acaba colocando muita riqueza que é escassa no lixo, como, por exemplo, nós temos empreendimentos imobiliários que acabam sendo inacabados, negócios de empresas que acabam não se tornando viáveis e fábricas acabam fechando, enfim, coisas desse tipo. E sendo esse o primeiro efeito, né, da dilapidação de capital. O segundo que a gente tem é justamente a queda na renda. Por quê? Porque na medida em que se utilizam esses capitais que eles são escassos e acabam sendo dilapidados, consequentemente é um capital que vai para o lixo e a produtividade do trabalho, ou seja, a geração efetiva de renda, de riqueza, acaba decaindo, justamente pela diminuição dos fatores de produção. Então, basicamente, nós temos esses dois fatores que são frutos de uma expansão de crédito não respaldado pela poupança. Esse segundo ponto é interessante porque essa queda na renda e na riqueza que você citou, ela afeta diretamente grande parte da sociedade que, quando defende determinadas políticas do governo, quer dizer, o governo intervindo, ela acha que essa intervenção será benéfica e ela não tem conhecimento justamente desse segundo ponto. Como é que se faz, Domingos, para desenvolver esse argumento publicamente, tentando mostrar para a população que é ignorante do ponto de vista econômico austríaco desse efeito extremamente negativo da expansão de crédito? A minha defesa de fazer com que isso apareça é simplesmente acabar com o intervencionismo do governo na economia, né? Ou seja, é o próprio empresário, da maneira como ele atua de forma livre, da maneira que ele empreende de forma livre, à medida em que ele possa acumular o capital e, com isso, ter a maior produtividade do trabalho, isso naturalmente vai acabar sendo auto-evidente para a própria sociedade, né? O que a gente quer mostrar dentro da teoria austríaca é que somente é possível de forma sustentável pagar melhores salários na medida em que a produtividade do trabalho aumenta. E a produtividade do trabalho somente aumenta na medida em que a estrutura produtiva for mais intensiva em capital. E só é mais possível ser mais intensiva em capital na medida em que os recursos, já que são escassos, eles têm que ser poupados. Então é uma lógica, no meu entendimento, muito clara. E à medida que o empresário for atuando de forma livre, e ele só pode prosperar dessa forma, que é poupando e investindo, ele vai acabar naturalmente pagando melhores salários. Numa sociedade como a brasileira, em que o empresário é tão mal visto, como é que você apresenta esse argumento, que é lógico, como você mesmo disse e apresentou, mas como é que você apresenta esse argumento sem que isso pareça que, mais uma vez, se faz a defesa do empresário, da empresa, quer dizer, do capital,
e não como faz a escola austríaca, defendendo a prosperidade geral a partir do empreendedor? Bem, eu gostei muito da citação do próprio Hélio Beltrão, né? Ele diz, então vamos fazer o seguinte, vamos saber se o governo é eficiente, podendo ele concorrer com os empresários. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir essa concorrência, né? Vamos quebrar todos esses monopólios, primeiramente, e ver quem é mais eficiente. E o próprio mercado vai dizer para todo mundo que o nosso grande empresário, esse elemento tão mal visto, mas que no fundo é o grande provedor daquilo que a gente necessita, de bens e serviços, que é o empresário, é essa concorrência aí que é a que vai acabar falando mais alto no final das contas. Entendi. Domingos, nesse mesmo texto que eu citei na primeira pergunta, você afirmava que a expansão artificial do crédito impulsiona um processo de desajuste ou descoordenação entre o comportamento dos agentes econômicos, gerando um exemplo típico de indução a um erro de cálculo econômico ou estimativa por parte dos empreendedores. No caso do Brasil, de que forma esse processo de desajuste ou descoordenação tem se manifestado pela expansão artificial do crédito conduzida pelo governo federal? Bem, aqui a gente já tem, né, a Bolsa BNDES, né, e a Bolsa BNDES ela é uma farra de crédito por parte lá do governo federal, né. Segundo ponto que já é evidente, que aí eu quero centrar mais a minha resposta, é na parte da própria bolha imobiliária que já existe no Brasil, no meu entendimento, né. O efeito mais notório que existe agora, o processo de descoordenação, é a própria bolha imobiliária que está ocorrendo agora. Eu lembro que eu fiz uma entrevista com o economista Adolfo Saxida, que trabalha no IPEA, e o Adolfo já vem falando dessa bolha imobiliária que eu me lembro há pelo menos 3 anos. Eu não sei se você chegou a ouvir essa entrevista ou leu alguma coisa sobre o que Adolfo escreveu especificamente sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa bolha imobiliária que você já identifica como em curso. Como é que ela foi criada e qual o resultado dela no curto prazo? Bom, ela foi criada na medida em que os níveis de crédito, principalmente direcionados ao setor imobiliário, começaram a se tornar cada vez mais baratos, né? É uma expansão de creditícia artificial que ocorreu por parte do governo federal, através do incentivo da Caixa Econômica Federal, principalmente, que é o banco de financiamento habitacional aqui no Brasil. O que ocorre é que agora a gente vê que o crédito, justamente tanto ao consumo, que eu quero deixar mais específico para uma outra conversa, mas ao crédito imobiliário, ele está se esgotando, ele não está se tornando de uma maneira sustentável e que até contribui como comprometimento da parte da renda de muitas famílias aqui no Brasil. E quando esse crédito acabar, qual vai ser o resultado imediato disso? O que vem a seguir, Domingos? Não tenha dúvida que a gente vai ter uma recessão aí. Agora, o tamanho dela, que eu acredito que vai ser bastante grande ainda. Mas você tem alguma ideia de quando essa recessão, que me parece que pela sua resposta está a caminho, quando é que isso deve explodir? Olha, eu quando ainda estudava lá em Madrid, lá na Rio Juan Carlos, eu comecei a me interar mais sobre a economia austríaca. E comecei a pensar o seguinte, olha, no Brasil a gente vai ter Copa do Mundo, vai ter Olimpíada, vai ter muito gasto público em função das obras e tal. Penso eu que, principalmente depois da Copa do Mundo, eu acho que é capaz das pessoas caírem na real, se dar a situação econômica de si e tal, mas eu acho que não vai acabar chegando até lá não. Eu acho que, olha, em 2013... eu acho que já vai nos apontar alguns indicadores econômicos bastante ruins, que para mim não seriam surpreendentes, não. Agora, quando se fala em bolha imobiliária, a gente pensa logo no que aconteceu nos Estados Unidos. Qual é a principal diferença, se é que existe, e a principal semelhança entre a bolha de lá e a bolha em desenvolvimento aqui? Aqui a gente tem a principal diferença é que a parte habitacional que move a parte macroeconômica no Brasil não é tão grande como nos Estados Unidos, né? A participação da habitação no produto, na composição do produto, se a gente pode chamar assim, a americana ela é muito, muito, muito maior, né? Até por uma questão cultural também.
No Brasil, essa participação da habitação no produto nacional aqui, ela já é bem menor, né? Mas ela vai trazer efeitos bastante drásticos em termos de recessão econômica. Tá. Ainda citando o seu texto, Domingos, o título do texto, para quem quiser conferir no site do Instituto Mises Brasil, os efeitos de uma expansão de crédito não respaldada pela poupança, é um texto que me permitiu fazer várias perguntas, porque suscita questões bastante pertinentes e importantes para a economia do país, mas nesse mesmo texto você citou 5 mecanismos microeconômicos que seriam capazes de interromper e reverter a descoordenação macroeconômica que a gente conversou aqui. São esses 5 que você citou. O primeiro, o aumento de preço dos fatores de produção. O segundo seria posterior aumento nos preços de bens de consumo. O terceiro, aumento relativo dos lucros das empresas das etapas mais próximas do consumo final. O quarto seria o fim do efeito Ricardo. O quinto, aumento das taxas de juros dos créditos artificiais a um nível até superior ao vigente antes da expansão. E o sexto seria o surgimento de prejuízos nas empresas relativamente mais distantes das etapas de consumo final. Quais desses mecanismos já estão operando e quais são os que faltam? Todos já estão operando. Todos já estão operando. A gente pode saber, porque eles são em sequência, né? Ou seja, um acaba levando ao outro. E relativo a esse sexto, que é o surgimento de prejuízo nas empresas relativamente mais distantes, nas etapas de consumo final, a gente já começa a notar alguns indicadores que já levam para essa tendência. Mas o que eu gostaria de deixar mais claro é o fim do efeito Ricardo, né? Porque aqui no Brasil a gente olha muito para essa questão de salário e renda, nos outros lugares também, mas aqui no Brasil parece que é o mais evidente, né? O que seria esse fim do efeito Ricardo? O efeito Ricardo, ele é um processo em que, na medida em que tu tem uma estrutura de produção mais intensiva de capital, essa estrutura mais intensiva do capital permite uma produtividade de trabalho maior e permite, consequentemente, que o salário seja maior, né, por efeito da produtividade do trabalho. O fim do efeito Ricardo é justamente o efeito contrário, efeito Ricardo ao contrário, né? O que seria? Na medida que tu tem um incentivo ao consumo, tu tem um incentivo daquelas etapas mais próximas do consumo final, em que tu acaba tendo um salário menor, né? E acaba tendo com isso também uma renda menor. O que isso vai gerar? Se tu tem uma renda menor associada a um efeito expansivo de crédito, ou seja, acaba tendo uma inflação monetária grande que faz com que o aumento de preços ocorra, tu acaba tendo uma redução de salário real, né? Então, que antes tu tinha um aumento de salário real, por efeito da expansão creditícia artificial, tu acaba tendo uma diminuição no salário real. E esse é o efeito que eu mais destaco como microeconômico e que também já está operando aqui no Brasil. E esse que você citou tem um efeito muito grave na maior parte da população brasileira, né? Porque o efeito é imediato, né? Perfeito, porque ela vai atingir principalmente aquela camada da população que é menos especializada, né? Tem uma mão de obra menos especializada. Essa é a primeira, né, que vai acabar sofrer pelo efeito Ricardo ao revés. Domingos, é possível apresentar essa explicação que você me deu agora de uma forma mais popular, digamos assim? Quer dizer, a grande questão é como é que você apresenta isso de forma pública, de modo a convencer a sociedade dos efeitos negativos dessa intervenção do governo na economia? Bom, eu pediria para as pessoas se lembrarem, puxarem na memória o que elas podiam comprar no supermercado há 2 anos atrás, há 1 ano atrás e hoje. Se elas lançam mão do crédito, se elas pudessem comprar sem crédito, né, sem o cartão de crédito, só com a renda real delas mesmo, o que elas poderiam comprar? Eu acredito que a resposta delas falaria por si só. Bom, eu queria tratar agora de um outro texto seu, chamado A Falácia do PIB, um pequeno adendo. Esse é o título do texto. Nesse texto você diz que esse instrumento de mensuração, que é o PIB,
pode exaltar, abro aspas, um crescimento econômico que na realidade não é tão vigoroso quanto indicado pelos números, e que esconde uma recessão que na verdade é muito mais forte do que os números indicam. Fecho aspas. Considerando o PIB dos últimos 5 anos, Domingos, e a expectativa para 2013, você acha que a situação brasileira pode ser ainda pior do que os índices mostram? Ou a situação já é tão ruim que não dá mais para piorar? A situação sempre pode piorar, né? Essa frase é terrível, cara. Sempre pode piorar. O nosso histórico não ajuda, né? Não ajuda em nada, né? Mas, enfim, a questão de números é questão de tudo que vai ocorrer lá dentro do Ministério, lá, o quanto que eles vão acabar torturando os números, né? Isso em questão de números absolutos, assim, ao qual não quero me deter muito. Mas a questão do que pode esconder um crescimento vigoroso ou esconder uma recessão mais violenta, isso é fruto da própria equação falaciosa que é o PIB, né? Por que isso? Porque os fatores de produção que se movimentam dentro da estrutura produtiva para produzir um produto líquido, ela é muito maior. Então, o que a gente fica focalizado só no produto líquido e não acaba se focalizando na quantidade de fatores. E quando eu falo de fatores, é capital, né, bens de capital e trabalho, que se movimentam ao longo do tempo e que realmente acabam fazendo a produção bruta em si, né? Isso é o que não se vê, né? O que se vê é só o PIB e o que não se vê é toda essa movimentação de renda para se conseguir esse produto líquido, né? Então a gente acaba tendo uma dilapidação de capital ou uma taxa de emprego, desemprego muito maior do que o próprio PIB acaba mostrando. Isso acaba sendo um tanto evidente quando se compara uma economia subdesenvolvida, né, que nas palavras do próprio Mises, uma economia menos desenvolvida é aquela que é menos intensiva em capital do que uma economia mais desenvolvida que é mais intensiva em capital, né? Então, quando tu tem uma economia mais desenvolvida, tu tem um maior número de etapas de produção lá do triângulo haykiano, né, uma estrutura mais alongada e que ela sofre mais durante um processo recessivo. Ao contrário de uma economia menos desenvolvida, que ela é mais curta, né, aquela estrutura, mesmo o triângulo haykiano, ela é mais curta, e como se trata muita participação do PIB em bens de consumo, né, essa recessão não se mostra de forma tão grave quanto naquela de uma estrutura mais desenvolvida. Então, como no caso do Brasil, que a gente, comparado a grandes economias aqui, a gente tem uma estrutura mais estreita, né, realmente essa dilapidação de capital, que tem como princípio o incentivo ao consumo, pode acontecer que nós nos demos conta lá adiante de que a coisa acaba sendo bem mais séria do que ela aparentemente seja apresentada nos números. Bom, aí a saída vai ser copiar lá o rei do botão e criar o índice de felicidade interna bruta, né? Só vai restar isso, né, Domingos? Não vai restar outra alternativa, não. Tá bom, Domingos, muitíssimo obrigado pela entrevista. O Bruno, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e foi um prazer ter falado contigo. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.